Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Então, inauguramos essa série, Feminismo Positivo. E aí, é importante a gente sempre lembrar, né? Assim, as ideias que temos, né? Feminismo seria um movimento, né, que reivindicasse, né, justiça para as mulheres, né? E aí é garantia desses direitos, né, conquistas e garantias de direitos que, né, não deixe a mulher como um ser submisso, né, e inferior na sociedade, né? Então, assim, e positivo, né, a ideia do positivismo de Augusto Comte, e a gente precisa, né, existem muitos preconceitos com relação ao positivismo, principalmente na academia, né, no curso de humanas, né, na área de humanas, né. Então, assim, positivismo, em resumo, né, é o que traz a nossa bandeira do Brasil, né, ordem e progresso, né. E, assim, por conta do preconceito, por conta da falta de reflexão e distanciamento, muitas pessoas confundem, né, essas duas palavras, né, esse dístico, né. Ordem as pessoas confundem com organização, né, e progresso as pessoas confundem com todo o apelo de desenvolvimento, né. Então, assim, e assim, né, essa confusão ela acontece porque confundimos a maioria das palavras, né? Mas ordem, né, e progresso é uma metodologia científica, né? Não é ciência, mas é uma compilação de uma metodologia científica, né? Aí, assim, é uma maneira de aplicar a ciência, né? Então, assim, a metodologia científica não foi, né, descoberta e inaugurada por Augusto Comte. Isso aí, Augusto Comte apreciou isso já, né, depois do Iluminismo, né. Então, assim, o que ele fez, na verdade, foi, de uma certa maneira, divulgar, né, criar uma maneira de aproximar as pessoas, né, a sociedade, né, influenciar a sociedade com o pensamento científico, né? E, assim, aproveitando, claro, né, o acumulado de ideias de vários filósofos e de vários pesquisadores, né? Aí, o positivismo, ele teve essa contribuição de ser um grande divulgador da ciência, né? E aproximar as pessoas, né, de um comportamento científico, né? E esse comportamento científico é o que ele chama de positivo, né? Positivo, né, é você compreender, né, assim, você conseguir distinguir e observar as coisas como as coisas são, né? E aí, né, lembrando de filósofos anteriores, né, Francis Bacon já estava, né, ensinando isso para as pessoas. Descartes já estava ensinando isso para as pessoas, Spinoza já estava ensinando isso para as pessoas, mas o Augusto Comte, ele teve, assim, uma habilidade de linguagem, né? E no Brasil isso encantou, né, os republicanos, né? E tanto é que faz parte da nossa bandeira. Um marco que eu vejo, né, é importante para a gente falar sobre esse feminismo positivo, né, é o impeachment da primeira presidente mulher do Brasil, né, no seu segundo mandato, né,
ela não conseguiu governar nenhum dia, né? E cabe a gente, né, fazer uma reflexão se ela é sabotada por ser mulher, né? Ou ela é sabotada por um conjunto de valores específico do indivíduo, né, Dilma Rousseff, né? E assim, a gente precisa ser positivo, né? Saber como as coisas acontecem, né? Primeira coisa do positivismo é você entender o que é ordem, né? Ordem, né, como a gente já tinha falado, ela é diferente de organização. Ordem é como as coisas estão colocadas, né? É como se você tirasse uma foto, né? E nessa foto você fixasse esses elementos, né? E o que é diferente de progresso? Progresso é como se fosse um filme, né? Então, essas combinações, né, na foto, né, em movimento, né, ela teria uma sequência, né? Então, você consegue, de uma certa maneira, compreender o vínculo de causa e efeito, né, quando você tem uma combinação de coisas no mesmo momento, né? E como essas coisas elas se relacionam uma com as outras, né, vão formando esses conjuntos, e isso vai ter uma consequência, né? E essa consequência é um passo adiante. Então esse passo adiante é que é progresso, que é a própria palavra, né, em latim quer dizer isso, né? Progresso é ir para frente, né? Então, se você entender isso, né, ordem como a disposição das coisas ao mesmo tempo, e progresso como a sucessão, né, dessa combinação, né, aí você está assim praticando, né, o método, né, positivismo, né. E o que a gente precisa saber, né, o dado, né, inicial, né, existe uma presidente mulher, a primeira presidente mulher, né, e ela está sendo rejeitada, né, pela sociedade brasileira. Ela foi eleita, né, 2 vezes e ela está sendo rejeitada, né. As causas que dizem não são tão assim substanciais para interromper, né, a presidente, né. E a gente precisa então primeiro tirar uma foto, né, como é que é constituído o poder no Brasil. Nós temos o executivo, que é o cargo que ela ocupa, e nós temos o legislativo. Esse legislativo ele tem 2 ambientes, né? Um ambiente que representa a população, que é a Câmara dos Deputados, né? E como é que se organiza isso, né? Essa Câmara dos Deputados. Os estados que têm maior população têm o maior número de deputados, né? Então, a presença dos deputados é uma representação direta da população. E você tem um outro ambiente, né? O Senado. E o Senado são 3 senadores para cada estado, né? Então, assim, o Senado, ele não faz uma representação direta da população. O Senado ele tem uma função diferente, né? A função do Senado é preservar a União. Então, assim, o Brasil é uma república federativa. Isso quer dizer que, assim, são vários estados, né, unidos, né, com um propósito, com um objetivo, com uma agenda comum, né? E quem organiza, né, quem ajuda a deliberar os objetivos, né, desse conjunto, né, de colaboradores é o Senado, junto com a presidente da República, né? E nesse diálogo você tem a voz da população representada na Câmara dos Deputados. Então o nosso poder é isso, né? Quando existe conflitos, né, que alguns impasses entre essa combinação, né, é solicitado aí a interferência do judiciário, que a maior corte é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, né, que é
o espaço do judiciário que vai cuidar da preservação da Constituição, que é o documento que normatiza, né, toda a maneira, né, de se comportar, né, dentro do território nacional, né? Então, assim, o que a gente precisa ver é que, né, o primeiro fato, a primeira ordem que a gente precisa compreender: existe uma presidente mulher, né? E na Câmara dos Deputados nós temos aí, né, na votação do impeachment, né, nós temos assim uma presença, né, total das mulheres, né? Houve uma ausência por motivo por causa da gravidez, né, da deputada, né? Mas a gente teve aí 29, né, mulheres contra, né, 29 deputadas mulheres contra a presidente mulher, né? E tivemos 20 deputadas mulheres a favor da presidente mulher, né? E nós tivemos aí, né, então, uma abstenção e uma ausência. Então, como que é a representação, né, nesse primeiro momento do impeachment na Câmara dos Deputados, né? Assim, mais uma vez, tirando a foto, né? Nós temos 51 deputadas mulheres, né? Então, isso representa 10%, né, de toda a Câmara dos Deputados. E desses 10%, nós tivemos, né, assim, 20 mulheres, né, a favor da presidente Dilma, e 30, né, 29 contrária, né, pedindo seu impeachment, uma ausência e uma abstenção. Então, esse é o início da metodologia positivista, né? Você primeiro vê essa ordem, né? E agora, através dessa combinação, ao mesmo tempo, você tenta entender o que aconteceu, né? E também procura fazer um movimento, né, de regresso, para você saber como é que, para você vislumbrar como é que era a ordem antes disso, né? Se você entender isso, né, você pega um ponto e que esse ponto tem o antes e o depois dele, né? Você pode começar a compreender como algumas coisas se relacionam e se essa relação ela é uma relação padrão, permanente, ou ela está sujeita, né, a modificações, e quais são os elementos, né, que promovem essa modificação, né? Aí, então, fazendo um movimento anterior, né, nós temos aqui dessas 20 mulheres, né, que votaram a favor, né, da Dilma, né, pertencem a 7 partidos diferentes, né? E das mulheres que votaram contra a Dilma, né, contra a presidente mulher, que seria a favor do impeachment, né, pertence a 15 partidos diferentes, né? Então a gente vê aí que as mulheres, né, elas não são assim, elas não votaram a favor ou contra, né, a presidente mulher, porque a presidente mulher é mulher, a Dilma é mulher, né? Essa questão de gênero, ela não é suficiente para ter o apoio, né, das mulheres, né? As mulheres têm outros compromissos, né? Não só o gênero a que pertence, né? E aí a gente precisa estar vendo isso com calma, né, para ver quais são esses outros elementos que influenciaram a decisão a favor, né, das mulheres a favor da Dilma ou das mulheres contra a Dilma, e se isso é contra a pessoa dela, se isso é contra o programa de governo, né? Então, né, vamos de maneira positiva apreciar esse evento marcante na nossa república, né? Caras que Alice para todos vocês, isso é Graça e Verdade. E a gente continua falando com respeito e doçura sobre esses assuntos, né? Porque do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevada a honra, né? Assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.